novamente para mais um vídeo dos Agentes Livres. Vamos agora analisar a 8ª rodada aí. Mais uma rodada bem interessante, né, da NFL. O nosso glorioso Michel acertou aí quase todos os jogos por enquanto? Todos os jogos. Todos os jogos? Todos os jogos. Todos os jogos? Então, porra, Michel, boa, hein? Eu errei 2, infelizmente. 3, né, amigo? Foram 3, né? Eu finjo que eu não errei o do Bucks, mas eu errei o do Bucks também, né? Pois é, errei 3, o Marcos errou 2, né? Não foi 2, já. O Lions e... Ou só um, na verdade, acho, né? Raiders. Não. Você não viu? Foi só um, então você só errou Lions, tá certo? Eu fui o pior aí da rodada. Pior. Mas, Verdade. eu continuo Mas- 3 pontos na liderança, então... Ah, é? Por enquanto. 2, na verdade. 2 pontos na liderança. Estamos chegando. 2 points in the leadership. Então, vamos começar falando sobre Los Angeles Chargers Chargers. contra o glorioso, atual campeão do Super Bowl, todo poderoso, maravilhoso, New England Patriots. Jogo legal, né? Foi um jogo divertido até. Foi. Dá pra gente dizer aí que o Chargers cometeu muitos erros, né? Grotescos. Por incrível que pareça, no final do jogo eles ainda tinham chance de vencer. Mesmo que o Patriots tenha dominado, de certa forma, a partida, principalmente o relógio, né? O Patriots ficou 13 minutos a mais com a bola do que Los Angeles. Então a gente pode já ter uma noção de como a defesa dos Chargers cansou ao longo do jogo, né? Isso é um fato. Agora, alguns dados aí sobre o jogo. Primeiro que o Bosa é o primeiro jogador da história a chegar em 19 sacks em seus primeiros 20 jogos da NFL. É um monstro. Não é pouca coisa pro cara, né? É um monstro. Ele e o Ingram estão jogando muito, né? Os dois ali. Essa defesa ainda vai dar o que falar, né? Foi uma derrota normal também, não acho que seja motivo para nenhuma preocupação muito grande no Chargers, só alguns detalhes. Por outro lado, a gente tem outra coisa bem interessante. O Patriots, ele sofreu 128 pontos nos 4 primeiros jogos, né? Que tava todo mundo questionando até que ponto o time podia chegar com uma defesa horrorosa dessas. E de fato, se continuasse daquele jeito, não ia chegar muito longe. Mas, nos últimos 4 jogos, o Patriots sofreu só 51. Então, dá pra ver bem a diferença entre a primeira metade e a segunda metade até aqui, né? E nesses últimos 4 jogos, o Patriots venceu. Então, a gente sabe que, por mais que o Tom Brady esteja jogando muito bem, ele não vai fazer sozinho um monte de milagre, né? Essa defesa tem que cooperar. Mas, acho que esse foi o caminho, né? O principal caminho aí. O Patriots jogou bem defensivamente falando. Tom Brady fez o que precisava fazer e o time saiu com a vitória, né? Foi um jogo bem interessante. O Patriots tá com... Os jogos estão sendo difíceis para ele, mas tá conseguindo as vitórias, é isso que importa, né? A gente tá vendo a evolução dessa defesa, os Chargers não conseguiram chegar na red zone, isso foi muito importante. Cometeu poucos erros, o ataque também, ele teve até certas dificuldades, porque a defesa do Chargers jogou muito bem, né? A gente viu muitos field goals durante o jogo, né? Então, mas acho que não precisou muito de uma grande atuação do ataque, né? Acho que foi bem equilibrado o time, então dominando a divisão, né? Tem o Bills ali logo atrás, mas eu acho que não deve ser uma grande preocupação para os Patriots. Eu acho que é mais uma temporada que vai dominar essa divisão. E para os Chargers, como você falou, não é uma derrota que preocupa, né? Porque a gente já imaginava, né? Ainda mais jogando em New England, por mais que o time esteja em evolução, né? O problema é você ter começado 0-4, né? Então, você já está com 5 derrotas e é muito difícil você imaginar que esse time não vai perder mais até o final, ainda mais dentro dessa divisão, né? Você tem que pegar ainda Chiefs, Broncos, Raiders, então em algum momento você vai perder de novo e com 6 vitórias fica difícil você chegar nos playoffs. Você pode até conseguir, né? Mas preocupa, então aí se for 7 derrotas fica praticamente impossível, então... sobre esse jogo, eu acho que o ataque está decepcionando, tirando a grande jogada do Melvin Gordon, né, que fez o touchdown. É um ataque que não está conseguindo funcionar como a gente imaginava, né? Era uma unidade que a gente esperava que ia ser o principal ponto desse time, mas é a defesa que está jogando muito bem, né? Conseguiu parar os Patriots em vários momentos, apesar de ter tomado muitos pontos, mas deu oportunidade para esse ataque tentar a vitória, né? E que acabou não funcionando, mas eu acho que é um time que vai brigar até o final da temporada por playoffs, mas eu acho que com essa campanha fica difícil, né? Vai ter que ser perfeito até o final. Eu acho que não vai conseguir. A gente falava antes do jogo que seria importante deixar o Tom Brady também fora de campo. E não foi isso que aconteceu, né? O Patriots teve aí que ficou 13 minutos a mais com a bola do que os Chargers, então
aí fica muito difícil com esse domínio de posse de bola. É muito difícil vencer o Patriots, principalmente jogando fora de casa. Pro Chargers, realmente acho que fica a decepção do ataque, né? Errou muito nessa partida, teve fumble, teve aquele safety bizarro, né, do Benjamin também. Um jogador que tinha ido muito bem nas últimas partidas e acabou entregando aí um lance capital ali na partida, né? A parte boa foi o que a gente já esperava, a defesa manteve a equipe no jogo, né? Apesar dos pontos, conseguiu pressionar o Tom Brady em algumas ocasiões, o Bosa, como a gente já falou, tá aí sendo um dos melhores pass rushers da NFL, então o futuro, pelo menos nesse setor, é melhor. O que acaba realmente pegando o time é essa inconstância do ataque. Em alguns jogos vai muito bem, alguns jogadores que geralmente não aparecem acabam aí chamando a responsabilidade, e em outros jogos, um jogo maior, esse contra o Patriots, com certeza, o ataque não rendeu. Então fica muito difícil pensar no Chargers chegando longe se esse ataque não aparecer em jogos grandes como foi esse de domingo, né? E para os Patriots eu acho que mantém a mesma coisa que a gente vem falando, um time muito regular. Eu acho que finalmente o time encontrou sua forma de jogar nesse ano. A defesa, como a gente falou nos números aí, tá muito melhor já. Isso é muito importante porque o ataque a gente sabe que é extremamente entrosado. Vamos ver como é que a equipe vai saber lidar aí com os próximos jogos também. Está chegando num momento importante da temporada, né? O Patriots aí, querendo ou não, tem um adversário no Bills nesse momento. Tem uma equipe que está com uma campanha positiva também. Então, eu acho que é aquele momento que o Patriots começa a jogar como campeão, como a gente conhece. Então, vamos ver se a equipe mantém esse bom nível de futebol americano, mesmo jogando de uma forma que não encanta, mas muito eficiente, né? E eu acho que isso é muito importante. E lembramos que agora, com essa vitória sobre o Chargers, o Tom Brady tá 7-0 contra o Philip Rivers na história. Contando temporada regular e playoffs. É uma marca interessante, né? Parece que quando ele joga contra o Rivers, ele joga muito bem. Então é isso aí. Bom, prosseguindo então agora, vamos falar sobre o melhor jogo da semana, né? Possivelmente o melhor do ano até aqui, dá pra se dizer. Talvez um dos, né? Pelo menos. Acho que foi o melhor. Houston Texans contra Seattle Seahawks. É um jogo até surpreendente, né? A gente até falava assim, pô, agora o Deshaun Watson tá jogando bem, mas contra a defesa do Seattle, eu acho que ele não vai aprontar grande coisa, né? Difícil, né? Com calouro. Não foi exatamente o que a gente viu, né? Ele enfrentou dificuldades, cometeu erros, que nem qualquer bom calouro, mas ele jogou bem, né? E, por outro lado, a gente tem aí o Wilson, que jogou muito, né? Dá pra se dizer que ele praticamente foi o ataque do Seattle sozinho, né? Sim. Ele lançou aí 452 jardas, pouca coisa, né? 4 touchdowns, incluindo aquele da virada, né? Nos últimos, faltando 21 segundos ali. E ainda por cima das 33 jardas que o Seattle correu, ele correu para 30. Então, basicamente, ele fez tudo, né? E, por outro lado, o Watson, ele é o primeiro quarterback da história com 19 passes para touchdown nos seus primeiros 7 jogos como titular na NFL. Não é pouca coisa, ainda mais para um cara que a gente, antes de entrar na NFL, não via a característica de passe como sendo a principal dele, né? Sim. Não é a principal, mas ele ainda por cima tá junto com o Peyton Manning, com o Mariota e com o Prescott empatado entre os únicos quarterbacks com 4 jogos para 3 ou mais touchdowns no mesmo jogo, lançados na temporada de calouro. Ele tá empatado, ou seja, ele ainda tem mais 9 chances, porque faltam 9 jogos, pra ele bater o recorde sozinho, né? Ou seja, vai bater. Provavelmente ele consiga, né? Sim. Se ele continuar jogando do jeito que tá. Mas, agora falando do jogo, o que importa é a vitória de Seattle, né? E o que eu acho curioso é o Houston com um recorde negativo, na verdade não faz sentido, né? Ele tá jogando melhor que, por exemplo, assim, tem times aí igual o Miami Dolphins, que é um time com 4 vitórias e 3 derrotas, mas quem que é melhor, né? Houston ou Dolphins? Não existe nem comparação, né? Então a gente vê que esse recorde aí não é bem a realidade, até porque a tabela dos Texans era muito difícil, ainda é, né? Só enfrentou time forte até agora praticamente, mas Seattle saiu com a vitória. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Foi um resultado que surpreendeu muita gente pelo placar, né? Ninguém esperava tantos pontos num jogo de Seattle, né? A gente sabe que sempre é muito difícil ali. Eu acho que o Texans teve chance de ganhar, mas a gente esperava que fizesse quase 40 pontos, né? É muito difícil acontecer isso desde que o Pete Carroll assumiu o time. Eu acho que pelo lado de Seattle a gente consegue tirar pontos positivos e negativos aqui. Positivo, eu acho que é o ataque, com certeza. Foi a melhor partida do Wilson no ano, uma das melhores que eu vi dele em Seattle, desde que foi draftado.
ele teve mais jardas do que o próprio time, né, nas jardas totais, né, para ver também como o ataque terrestre não está funcionando. E também tira um pouco aquela impressão de que é sempre a defesa que ganha o jogo. Eu tinha até falado, né, que ia passar pela defesa a vitória nesse jogo, não aconteceu, porque foi uma das piores partidas da defesa que eu vi desde que o Pete Carroll assumiu o time, né. Então o Wilson foi obrigado a ganhar esse jogo, né, jogar bem até o final, mesmo com a interceptação. Acho que no geral ele fez um grande jogo. A questão do ponto positivo, negativo nesse jogo é o ataque terrestre. Ele não está funcionando. Eu acho que a coordenação ofensiva tem que achar um jeito de fazer esse ataque funcionar, porque não vai ser todo jogo que o Wilson vai jogar tão bem assim. Ele vai ter jogos muito bons, eu acho que ele vai manter a média, mas vai chegar algum ponto que o ataque terrestre precisa ajudar ele, porque senão ele vai cometer erros também, ficar só lançando bolas, né, toda hora. Eu acho que chega uma hora que ele vai cometer erros. Então também passa pela linha ofensiva que, como o Pete Carroll disse, ela está tendo ótimas apresentações e péssimas apresentações no mesmo jogo. Sim. Bloqueando para passe, ela está indo muito bem, está melhor do que a gente imaginava. Agora, para a corrida, está sendo péssimo, não está conseguindo abrir espaços ali. O Eddie Lacy e o Rouse não estão conseguindo jogar, então está bem complicada essa parte. E a defesa surpreendeu, porque a gente viu uma atuação bem ruim, apesar dos números, né? Foram 5 sacks, 3 interceptações, né? Teve o pick six. Mas não dá para dizer com isso que foi uma boa apresentação. O Sherman estava jogando muito bem, foi uma partida muito ruim. Foi queimado de todas as formas e maneiras nesse jogo, pelo Hopkins e pelo Fuller. Então, mas eu acho que é uma unidade que não repete o erro 2 vezes. Ao contrário do jogo corrido, que a gente não sabe se vai conseguir evoluir, eu acho que não. A defesa ela não vai cometer 2 erros iguais aqui, assim, né? Eu acho que pelo lado do Texans fica o gosto amargo por ter perdido no final, né? Mas eu acho que tem coisas boas no ataque. O Fuller e o Hopkins, na minha opinião, acho que estão formando a melhor dupla de receivers nessa temporada. Os dois estão liderando em touchdowns entre os recebedores, o que é muito bom, né? O ponto negativo é a defesa, né? Ceder tantos pontos, tantas big plays, né? Principalmente no final. Teve a questão ali no final, se for conservador ou não, o Marcos pode falar melhor, né? Aquela terceira descida que se poderia ter lançado em vez de ter corrido, né? Mas enfim, acho que foi um grande jogo. O Texas mostrou que tem um ataque muito promissor e esse 3-4 acho que não reflete o que é esse time de verdade, né? Eu acho que é até engraçado falar, mas esse jogo, apesar da vitória heróica de Seattle, e merecida, eu acho que os dois times mereciam a vitória, jogaram muito bem, mas Seattle é um time mais completo e mereceu a vitória. Mas parece que Houston sai com coisas mais positivas que Seattle, apesar de tudo, né? Porque a expectativa em Seattle é muito maior. E aí quando você vê a defesa tendo uma partida ruim contra, querendo ou não, um quarterback calouro, né? Apesar de todo o talento do Watson que ele tá mostrando esse ano, aí a questão já fica um pouco mais preocupante para essa equipe de Seattle. Mas também acho que foi um ponto fora da curva. Acredito que Seattle tem todas as condições com essa defesa de rever esses erros e continuar evoluindo o resto da temporada. Sem contar que ainda a equipe teve interceptação, teve pick six, né? Então mesmo num dia ruim, a defesa foi muito importante, não só parando o ataque rival, mas fazendo pontos também. Na campanha final, né? Na campanha final, exatamente. Então mesmo em um dia ruim, teve pick six do Thomas e sem esses pontos não teria vencido, né? Então para Seattle, apesar da vitória, fica alguns pontos aí em dúvida. O ataque é a mesma coisa, né? O jogo corrido realmente foi presa fácil para uma defesa que está bastante desfalcada. Então eu achei que o Seattle poderia ter usado um pouco mais isso e acabou que a defesa de Houston segurou bem, né? Sim. E a linha ofensiva realmente com muitas faltas, na verdade. Acho que a proteção não foi tanto, também foi o problema, mas acabou fazendo muitas faltas. E isso atrapalhou o Seattle em alguns momentos do jogo. Acho que poderia ter vencido até com um pouquinho mais sem sofrer tanto se a linha defensiva não tivesse feito tantas faltas. E o Wilson, né, assim, ele fora do pocket ele é incrível. Provavelmente só o Rodgers é melhor que ele, mas assim, é difícil até comparar, porque são dois grandes jogadores, né? E ontem ele levou o time nas costas, ele soube utilizar a deficiência dos Texans, que é a secundária. Ele confia muito nos seus recebedores e eles também confiam no Wilson. Acho que todas as bolas que ele lançava, eles brigavam e várias delas eles saíram vencedores, né, nos duelos, e isso foi essencial para a vitória. E também aquele drive final, muito confiante. Ele é um dos melhores quarterbacks da NFL e está mostrando por quê. E é muito importante para Seattle, porque passa muito por ele para Seattle chegar novamente no Super Bowl. Com certeza.
E do outro lado dos Texans, obviamente, coisas boas, o ataque está muito bem entrosado, principalmente o Watson e os seus recebedores, né? O Hopkins e o Fuller. O Fuller, ele é o líder em touchdowns aí da NFL, né? E ele, lembrando que ele ficou 3 jogos fora, que ele estava lesionado, então ele poderia até ter feito mais. E ele era um jogador que a gente sabia do potencial por ser muito rápido, mas ele tinha problema com drops, tinha problema com algumas rotas, Muito, né? e esse ano parece outro jogador já, mesmo sendo no seu segundo ano. Então, é uma arma a mais que essa equipe de Houston precisava, porque o jogo aéreo fica muito preso ao Hopkins às vezes, né? Então, com o Fuller lá, tá mais distribuído e esse ataque fica cada vez mais perigoso, porque o Watson tá jogando muito bem, tá usando o braço, ele não tem medo. É exatamente por isso que eu acho que aquela última campanha poderia ter sido um pouco mais ousada, porque ele estava conseguindo jardas com os pés, ele estava conseguindo conectar os seus recebedores, e aí Houston foi para o jogo corrido, foi para aquelas chamadas mais conservadoras, e acabou deixando o tempo no relógio suficiente para o Wilson vencer a partida. Então, óbvio que agora é fácil criticar o técnico, né? Podia ter funcionado na hora, mas da forma como o Watson estava jogando, da forma como ele estava conseguindo os first downs, poderia ter usado ele correndo, ou um passe, um play action que estava funcionando também, e não foi o que Houston quis fazer. Mas também fica aí a lição, eu acho que Houston, também acho que é um recorde que não condiz com a qualidade do time, principalmente nesse momento da temporada, mas eu acho que dentro dessa divisão, querendo ou não, é a equipe mais talentosa nesse momento. Talvez com o Jaguars aí, mas a gente nunca confia no Jaguars, principalmente nesses duelos de divisão. Vamos ver como é que essas duas equipes também vão seguir na competição. Vai ser interessante porque é uma das melhores defesas contra uma Exatamente. Né? E aí eles se enfrentam também, então, se enfrentam de novo. Então, acho que provavelmente vai ficar entre essas equipes também com o Titans, mas esse é um assunto mais pra frente. Mas coisas boas pra Houston, acho que é um time que tá um pouco até mais precoce do que eu esperava, porque eu não esperava que esse ataque ia funcionar tão bem com o Watson já em 2017. E por outro lado, realmente a defesa secundária é o problema da equipe desde que eu acompanho o Houston e continua sendo esse ano, né? Vamos ver se para os próximos anos eles melhoram, porque é o que acaba traindo um pouco a equipe às vezes. Mas que jogo bacana de ver, de assistir. Pelo Watson também, eu acho que temos aí talvez uma nova estrela da NFL, né? Ele é um jogador muito legal de se ver em campo e tem tudo para continuar evoluindo, né? Com certeza. Então, vamos prosseguir, né? A gente falou bastante aí desse jogo interessante, merecia todo o destaque possível, né? Foi um dos melhores aí. Sim. Mas vamos falar então sobre um clássico de divisão, né? Entre Dallas Cowboys e Washington Redskins, 2 times aí tradicionalíssimos, né? E acabou com a vitória do Dallas, né? No final das contas. O Washington tinha 17 jogadores como lesionados ou questionáveis antes da partida. Isso é um número absurdo. Parecendo o Ravens. É muita gente, cara. E a gente sabe que ele jogou sem 3 dos titulares, né, da linha ofensiva. Tanto que isso acabou com ali 4 sacks do Dallas na partida. Até achei pouco, na verdade, né? A gente já viu aí jogos com 7, 8 sacks com os titulares, né? Eu achei que podia ter sido mais. Então até que os reservas seguraram relativamente bem a barra, né? E acho que pro lado do Dallas, o principal ali ponto pra mim é que nos últimos 3 jogos, o Elliott tem 413 jardas. Pois é. Então, se ele não começou a temporada bem, e não começou mesmo, né? A gente questionava, será que ele vai conseguir voltar àquela forma do ano passado? Será que não? Nos últimos 3 jogos ele tá justificando tudo isso, mas tudo isso vai depender aí dessa nova audiência que a gente vai ter essa semana, né? Com certeza ele vai ser suspenso e depois vai ser dessuspenso de novo, mas com certeza o Dallas precisa dele se quer continuar sonhando, né? Ainda dá para alcançar o Philadelphia. Não tá fácil, né? Mas tem confrontos diretos, ainda tem metade da temporada pela frente, então ainda é possível. E pro Washington, acho que ficou complicado agora, né? Eu acho que o mais importante para Dallas aqui é a vitória dentro dessa divisão, mostrando consistência. Agora, acho que desde aquela derrota para os Broncos, a gente está vendo uma evolução nesse time, né? Tanto na defesa, que conseguiu interceptar, forçar fumbles, né? E o ataque também bastante regular. O Dak Prescott não teve um grande jogo, né? Mas se você equilibrar ali o jogo entre passe e corrida, foi muito bem, né? Conseguiu dominar o time dos Redskins, sendo decisivo, né? Ao contrário de Washington, né? Que eu acho que é o que a gente cobra do Cousins, né? Quando a gente fala no nome dele, a palavra decisivo não vem num primeiro momento, né? Que eu acho que é importante. Ele não está conseguindo decidir os jogos. O Redskins falta aquele passo adiante. A gente sabe que é um time que tem qualidade, né? Eu acho que tem condições de ir aos playoffs,
mas falta esse passo a mais. Tinha que ganhar dos Cowboys, mostrar que tem qualidade. Em casa, exatamente. Então, acho que o principal destaque do time ontem foi o uniforme. Um dos mais bonitos que eu vi na temporada. Muito legal, mas é exatamente, né, o que você falou, muitos desfalques aqui. A gente não vê o ataque terrestre não está funcionando. O Chris Thompson, que é o running back, está liderando em jardas aéreas recebidas. Ele está jogando muito bem nessa parte, mas não tem um running back também ajudando o Kansas ali, né? E os recebedores também não estão chamando muito a atenção desse time. Então, eu acho que não é um time que vai brigar por playoffs. Tá mostrando isso. Eu acho que vai incomodar, vai fazer jogos difíceis, mas não é um time que a gente consegue confiar nesse momento. E Cowboys é um time que a gente tem que ficar de olho. A defesa está começando a jogar bem, mostrando elementos bem interessantes, principalmente pressionando o quarterback, né? E é um ataque que, pelo segundo ano, se a gente tinha uma dúvida no ano passado se ia repetir bons momentos, acho que está mostrando aqui consistência com o Prescott e o Elliott. É um time que vai brigar forte dentro dessa, não só da divisão, mas acho que da conferência. O que eu falei aqui na última semana é que eu achei que o Cowboys estava entrando naquele momento da temporada em que o time finalmente é o que a gente esperava. E eu acho que é isso que aconteceu, né? Novamente, não fez lá uma grande partida, não dominou totalmente a equipe dos Redskins durante todo o jogo, mas no segundo tempo, a defesa, pelo menos, foi total dona do jogo, né? Quase que o Redskins termina a partida sem um touchdown aéreo, o que não acontecia há mais ou menos uns 15, 20 anos, pelo que eu estava acompanhando no jogo. Então, é interessante, porque a gente sabe que o ataque é muito talentoso. Quando tem oportunidades, o Elliott e o Prescott são muito precisos, né? Ontem foram novamente assim. Só que a defesa está crescendo, uma defesa que a gente não comentava tanto. E pode ser o diferencial para essa equipe chegar mais forte ainda nos playoffs, porque eu acredito que essa equipe vai chegar lá. No caso dos Redskins, realmente, de novo, os desfalques da linha ofensiva, né? Não acho que também fez um péssimo trabalho, mas em alguns momentos do jogo, principalmente na segunda etapa, acho que cansou, e aí o entrosamento também atrapalhou, e aí a defesa dos Cowboys foi para cima. O ataque é um ataque que tem bons jogadores, mas não se desenvolve, né? O Cousins tem bons drives e depois acaba não conseguindo levar o time para ataque, aí a equipe acaba tendo que ir para o field goal e acaba errando, enfim, é um time muito irregular dentro da partida. Como você falou, o Chris Thompson é o líder em recepções, que não faz o menor sentido, ainda mais quando você contrata o Pryor, você dá uma primeira escolha de draft pro Dotson e esses jogadores não rendem, né? Ontem também teve a lesão do Reed também durante o jogo, então tudo acabou atrapalhando os Redskins. Exatamente, tudo acabou atrapalhando os Redskins durante a partida e me parece que essa equipe atingiu o seu ápice aí nessa temporada. Eu acho que já jogou o que tinha para jogar, não consigo ver esse time evoluindo mais do que isso. Mas também acho que vai fazer alguns jogos bem complicados porque tem talento. Sim. Mas me parece que é um time que não está pronto para chegar forte nos playoffs ainda. Eu acho que vai acabar ficando pelo caminho, diferente do Dallas, que está crescendo na hora certa. Com certeza a competição aí para ver quem vai se classificar nessa divisão vai ser interessante até o final, né? Entre Dallas e Filadélfia. Vamos ver. Então, para finalizar, Pittsburgh Steelers contra Detroit Lions. Só nós dois erramos esse jogo, né, Marcos? Você ainda não confiava tanto, né? Você até falou e tal. Quase deu. Quase deu. A gente vai explicar por quê. Porque o Lions foi um desastre na Red Zone, né? Eu depositei mais confianças no time, mas sinceramente, cara, depois desse jogo eu não confio mais nesse time, cara. Assim, pra começar, Pra começar, então, era depois do bye, né? O time teve ali mais de 10 dias pra poder rever alguns conceitos. Eu acho que na parte da linha ofensiva até melhorou um pouco, né? O Stafford teve mais tempo pra lançar, ele não foi sacado 466 vezes igual ele estava sendo. Então, nesse ponto melhorou. Mas a chamada de jogadas do time tá uma coisa completamente amadora, praticamente. 0-5 na Red Zone. 0-5 na Red Zone. Né? Você tem, quer queira ou não, tudo bem que o Stafford não tá na melhor temporada dele nem de longe, ele não tá jogando muito bem, mas você tem o Matthew Stafford como teu quarterback na Red Zone. Né? Você não é um time que nem o Browns, que não tem ninguém, até um Vikings da vida, que apesar de estar jogando muito bem, não tem um time ofensivo, né? Bom o suficiente. São as chamadas, claro. Exatamente. E aí, 2 de 12 em terceiras descidas, que é muito pouco, cara, é muito pouco. E tinha várias terceiras descidas ali, terceira para 3, não conseguiam passar, né? Isso foi bizarro. E o estranho é que foram 482 jardas totais, né?
Geralmente um time que não faz touchdown assim, praticamente igual aconteceu com o Detroit Lions, você vê o time com 200 jardas, 300, não com 482, né? Eu tava lendo sobre esse jogo nas comunidades por aí, principalmente do Lions e até da própria NFL, e realmente os torcedores do Lions já acabou a paciência, cara. Acabou a paciência de uma maneira assim. Eles querem que o coordenador ofensivo seja mandado embora. É simples assim, não tem papo. Eles já estão começando a reclamar do Jim Caldwell também, pela falta, de certa forma, de liderança dele. Parece que ele não consegue chamar mesmo o time, organizar o time direito. E até algumas críticas ao próprio Stafford, porque, por exemplo, o Stafford, depois da partida, ele admitiu que algumas das jogadas ali foi ele que chamou. Mas é claro que o quarterback chamar jogadas é uma coisa que acontece entre aspas, né? Por exemplo, o coordenador ofensivo escolhe o esquema e o quarterback ele pode alterar alguns detalhes dentro do esquema. Ele não pode fazer uma jogada do zero. Claro. Então, de repente, assim, de 3 opções que o Stafford tinha, ele até pode ter escolhido a pior, mas quem garante que as outras 2 não eram tão ruins quanto, né? Sim. Até porque, assim, só pra citar alguns momentos do jogo, aquele momento que o Lions perdia de 1 ponto só, era só eles chutarem um field goal pra eles terem a liderança e eles arriscaram uma quarta descida, não tinha nenhuma necessidade, faltava um quarto inteiro pro jogo acabar. E aquela que eu achei a pior de todas, era uma terceira descida, acho que pra 4 ou 5, eles já tinham não conseguido na segunda descida também, e aí eles tentaram correr pelo meio. E uma das piores coisas que eu achei no jogo foi aquela terceira pra 5, né, que já não tava dando certo corrida, eles foram lá e tentaram correr pelo meio. Assim, era uma coisa bem óbvia, você nem precisa entender muito da NFL, você estava assistindo o jogo, você via o jogo inteiro, o Lions tentou correr do mesmo jeito e não dava certo. É claro que você não pode abdicar do jogo corrido e simplesmente passar a bola, mas ou você procura alternativas diferentes, ou você realmente ali na Red Zone não era momento para você fazer aquilo, né? Manda o cara passar a bola, mas enfim, foram vários erros, né? E os Steelers também, a gente não pode tirar o mérito da defesa dos Steelers, né? Quer ou não seria qualquer defesa que ia limitar um time a 0-5 na Red Zone. Essa defesa dos Steelers está jogando muito bem. Depois daquela derrota ali pro Jacksonville Jaguars, eu acho que o time se acertou, né? O ataque continua não sendo nem de longe um dos melhores da NFL, mas eu acho que essa defesa tem cacife para levar o time longe. Tranquilamente. Não sei até onde, mas com certeza é um dos favoritos aí a ganhar essa AFC, né? Imagino eu. Tem um jogo corrido forte, o Big Ben agora ainda não tá naquele futebol dele, mas tá jogando melhor e a defesa é muito forte, uma das melhores da liga. Então, pro Lions, praticamente só coisa ruim nesse jogo. A defesa até jogou bem, mas tanto faz, a gente já sabia que esse era um ponto que não ia ser tão relevante, né? Era o ataque que precisava melhorar, não melhorou, e o Pittsburgh forte, como sempre, né? Não muda muito da característica desse time. A torcida perdeu a paciência porque sabe que é um time que tem qualidade e pode brigar por playoffs. A gente sabe disso. É um dos times em que a torcida está insatisfeita com o seu coordenador ofensivo, né? Tem outros times, mas o Lions parece que o problema é mais latente aqui, né? Não consegue fazer esse ataque dar um passo adiante. O último quarterback a ter mais de 400 jardas e não marcar nenhum touchdown é o próprio Stafford, em 2012. Então, coincidência aqui, né? Eles quiseram usar também mais o jogo terrestre, a gente pediu isso porque a defesa dos Steelers tem um ponto negativo aqui, né? Não consegue parar tão bem o ataque terrestre como consegue parar os passes. Só que, realmente, chamadas ruins que você não consegue correr, principalmente perto ali da endzone, né? Você não consegue converter. E aí, quando o teu jogo terrestre não está funcionando, aí na red zone também não está, você tenta converter uma quarta descida, sendo que não precisava. Se você converte aqueles 2 field goals, o time estaria na frente. Não estou dizendo que ia ganhar, mas no placar estaria na frente. Ou pelo menos ali, mesmo que acontecesse aquele touchdown de 98 jardas, estaria perdendo por 3 pontos, né? Sim. Não por 7, 8. Do touchdown para vencer, né? É diferente. Então, tipo, tem um pensamento ali que não está conseguindo funcionar, eles não estão conseguindo colocar em prática, né? Então o ataque terrestre não está funcionando. Eu acho que o ataque aéreo não dá para questionar tanto. Eu acho que o Marvin Jones também fez um bom jogo ontem. Então, e a defesa também teve seus momentos ali, né? Interceptando, conseguiu ter turnovers no jogo, que sempre consegue nos jogos, né? Tem esses momentos, mas realmente é um time que não é uma grande decepção, mas é um time regular, né? Precisa encontrar seu ponto logo, porque os Vikings estão começando a se distanciar, em primeiro lugar. Vai tendo confronto direto, eu acho que os Lions têm condições,
mas perder esses jogos importantes, ainda mais contra os Steelers, você ganha dos Steelers em casa, né? Dá uma moral para esse time. Claro. E para Pittsburgh está começando a mostrar um time, a gente começa a confiar nesse time, né? É um time regular, também não está mostrando um grande futebol, mas é um time que consegue vencer seus jogos, né? Você vencer o Lions, por mais irregular que seja em Detroit, é muito difícil, a gente sabe disso. O Big Ben também, ele não está na sua melhor temporada, mas os jogadores em volta dele estão tendo uma grande produção. O Bell já está liderando em jardas terrestres. O Brown, apesar de não ter tido um grande jogo, 70 jardas, mas foi importante nas conversões. Claro. O Juju Smith está também jogando muito bem, né, mostrando que o Bryant não faz tanta falta. É óbvio que tendo ele ali é uma arma a mais, mas né, mostrando que é um elenco bastante competente. Exato. E essa defesa continuando sendo o principal ponto ali, né, parando o time dos Lions na red zone, muito bem contra o passe. Teve um jogo um pouquinho melhor também contra a corrida, apesar dos Lions ter essa deficiência, também não consegue correr tão bem. Mas é um time que vai levar a sua divisão, é um time que vai brigar pela AFC. Não sei se vai conseguir, acho que vai estar brigando até o final com Chiefs e Patriots, né, bem possível. Mas é aquele time que você não quer enfrentar, né, nos playoffs. Claro. Você não quer enfrentar, ainda mais o ataque não estando 100%, mas os times não podem dar chance dos Steelers disputar nos playoffs em casa, né? Não, acho que vocês falaram muito bem da partida, acho que foi bem isso, né? Pittsburgh novamente não fez um grande jogo, mas foi eficiente na hora que precisava, principalmente na defesa. Aquelas chamadas ali na red zone, chamadas defensivas, foram muito, muito bem. Mostrou uma defesa extremamente dominante, apesar de em alguns momentos do jogo ter cedido algumas big plays para o Stafford, né? Principalmente ali no meio do campo. Mas eu acho que o que fica desse jogo é como a estratégia é importante na NFL, né? Porque eu acho que, no geral, o Lions jogou bem. Eu acho que, assim, individualmente, eu não vi ninguém abaixo da média nos Lions. Talvez jogo corrido, mas até isso eu acho que em alguns momentos funcionou. Mas o problema foi totalmente estratégia. Errou em momentos, assim, que não pode, e errou nas chamadas, né? Na execução também, claro, mas executou uma chamada que tinha sido escolhida. Se tivesse escolhido outra coisa, poderia ter executado de uma forma melhor. E aí a gente começa a entender por que os torcedores não foram atrás dos jogadores, especificamente, né? O Stafford talvez, mas enfim, mas foram atrás... Bem pouco, né? Mas bem pouco. Eu acho que eles entendem, como a gente entendeu, que a estratégia foi errada. Porque mesmo errando tanto na red zone, a equipe quase teve condições de vencer ali nos minutos finais, né? Então, pro Lions, eu acho que o problema é menos técnico e mais de estratégia, mais de comando. Talvez alguma mudança aí seria interessante para a equipe. O problema é que tá ficando um pouco tarde, né? Apesar do Packers, tá a tendência que o Packers caia nessas próximas rodadas, mas o Vikings tá indo muito bem, é o líder da divisão e é um time que é muito regular, que é exatamente o contrário dos Lions. Então, pode ser que para 2017 essa equipe acabe ficando pelo caminho, né? Mas vamos ver. Porque realmente, para mim, acho que o que ficou é que o time ainda tem muito talento. Mas a estratégia tá errada, tá bem errada e não podia ter perdido esse jogo do jeito que perdeu. Bom, então acho que é isso aí, né? Curtam aí o nosso vídeo, como sempre, comentem, critiquem, falem coisas boas, coisas ruins, não importa. O que importa é a gente aprender aí a evoluir, né? Claro, sempre. E muito obrigado por assistirem e até o próximo.